E aí, Salim, como é que você tá? Ótimo, com saudade de vocês. Eu sei também que vocês estão com saudade de mim, Você vai ficar com essa máscara aí? Saudade. Não, mas não precisa. Vocês são jovens. Mas tá tudo já... Sério? Eu sou na turma de risco. Mas é ruim falar com gente com máscara. Você tá Você quer que a gente Tá parecendo fique o Bane longe? do Batman. Tá na ala dos vacinados. Aê! Bem aí? Boa. Parecia o Bane do Batman. Tá na ala dos vacinados. Ô, Salim, pô, obrigado pelo livro que você deu aqui da última vez. Aqui. Vocês leram o livro? Lógico. Annie Rand. Claro. Leram mesmo? Lógico. Eu posso fazer pergunta? do É um Einstein. clássico. Página é um 43. Eu nem Fora do ganhei. programa eu vou fazer pergunta. Ô, Salim, como é que você tá? Sabatino. Como é que você tá? Tomou as vacinas, tá tranquilo? Tá com esperança? Tô tranquilo, 15 meses de isolamento, tô na minha fazenda em Mocambeiro. Você não vai achar no mapa. Onde é Mocambeiro? A Mocambeiro fica a 60 quilômetros de Belo Horizonte. Oh, que beleza. E lá hein? o coronavírus não chega, porque é muito longe. Isso. Então o Ele coronavírus não não chega. pega E trem. você tá em isolamento ainda ou não? Ainda. Hoje foi uma exceção que eu vim aqui, porque o convite de vocês é Pô, obrigado, absolutamente Salim. irrecusável. Obrigado. Você tá aqui, porra, obrigado mesmo. E como é que você tá vendo aí o nosso futuro? Você pulou do cavalo, lembra? A gente Tá bem, fez aqui no... tá bem nebuloso, né? Tá. Você acha que Tá tá? bem nebuloso. Por quê, Salim? Para analisar e para ser... Isso é muito pouco abordado pela imprensa. Na realidade, essa situação toda foi gerada... Ela começou em 85. Poucos historiadores estão falando sobre isso. Em 85, eles chamaram de período de redemocratização do Brasil. Sim. Então, os sociais-democratas assumiram o Brasil em 85. Correto. Em 88, eles fizeram uma Constituição nova. Que é uma Constituição... Horrível. Então, isso tudo que nós estamos passando é consequência desses 35 anos de governo sociais-democratas, de centro-esquerda, insistindo num sistema de governo que não dá certo e uma Constituição que gerou essa ingovernabilidade. Não é do tempo de vocês, mas na época o então presidente Sarney e seu ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, diziam o seguinte: o Brasil será ingovernável com essa Constituição. Ninguém levou a sério. Hoje, 32 anos depois, nós vemos que, de fato, Sarney e Maílson tinham razão. Olha só a bagunça institucional que nós temos hoje. Então, mas para o cara entender, porque depois veio o Fernando Henrique. Teve a Constituição, era o... Brasileiros! Como é que caiu do helicóptero, pô? Ulisses Guimarães. Era Ulisses. Foi uma festa aquela Constituição. Porque saiu do período dos milico, né? Saiu dos militares, eram os militares. Aí entrou, teve o Sarnica, né? O Sarnica entrou, tal, não sei o que. Aí teve 88, que foi a nova Constituição, que teve a Constituinte e tal. Foi uma festa. Ali já teve um... Olha, nós podemos considerar a Constituição Brasileira de 88 como um golpe de Estado. Poucos falam sobre isso. É porque aconteceu o seguinte. Dr. Ulisses Guimarães tinha uma bandeira de uma nova Constituição. Nós elegemos deputados e senadores. Isso. Normais. Isso. Nós elegemos congressistas. Isso, não foi para não constituintes. Sim. E numa certa hora, o doutor Ulisses era muito poderoso naquela época, ele pegou, junto com o Sarney, exigiu uma nova Constituição. E o Sarney, então, mandou uma emenda constitucional para poder fazer uma reforma constitucional, uma nova Constituição. E aí que está o problema. Aquela Constituição foi feita por pessoas com conflito de interesse, que não poderiam ter feito essa Constituição. Por isso que nós temos esse Estado gigantesco, muita gente privilegiada com penduricalhos e benefícios e benesses, e uma grande parte da população pagadores de impostos e, do outro lado, consumidores de impostos. Isso, mas entrou o Fernando Henrique. Quando entrou o Fernando Henrique, tinha essa Constituição, e aí ele falava pro Everardo Maciel, lembra do Maciel? Que Da fez Receita aquele Federal. computador da Receita. Aí ele falou assim, não tem jeito, não tem jeito. Ele falou, faz imposto, mete o impostinho. Aí ele pegou um computador, a gente dava uns tomezinhos. No imposto? Ah, era gostoso. Aquele frila sem Você lembra, nota. né? Frilinha sem nota. Aí o Everardo Maciel, ele trouxe um computador da Alemanha, que era o computador mais ferrado do mundo, que era para quê? Para arrecadar. Para arrecadar, e aí veio a arrecadação. E agora a gente chegou no momento que precisa reformar, mas agora ninguém quer perder a mamata. Agora, Emília, é importante falar o seguinte... E você pulou do cavalo também, Salima. Tá? Não, Ixi. não pulei do cavalo, não. Você sentiu? Vou explicar. Sentiu o golpe, Tino. É porque eu fui para o governo
porque existia um discurso do candidato Bolsonaro, um discurso liberal. E ele falava sobre acabar com a empresa do trem-bala, sim, fechar a TV da Dilma, você estava aqui, isso, privatizar, reduzir o tamanho do Estado e, principalmente, um termo que eu gosto muito, tirar o Estado do cangote do cidadão. E trouxe o Paulo Guedes. Eu acreditei também. Turma boa. Na hora que eu vi que não ia ter nada, até agora o que privatizou até agora? Então vamos falar sobre isso, Salim. Vou pegar esse gancho. Vamos pegar esse gancho. Pera lá que você vai fazer discurso. Não, não vou. Pera lá. Não, ele está fazendo campanha. Que campanha? Eu vou falar sobre a atuação dele. Vereador. Não. Eu quero saber o seguinte. Quando eu puder. Então, mas eu quero saber o seguinte. Fique à vontade. A gente via lá, quando você entrou, você esteve aqui, pô. A gente bateu papo. Aí o que acontece? Não rolava o negócio, jogava tudo na gaveta. O Maia. O Maia chegava lá e falava... Miguezinho. Quem veio do Salim, não gosto do Careca. Ele jogava lá no fundo. É o quê? Isso é fruto da Constituição brasileira. Isso. Você acha que vamos chamar de mecanismo que teve o filme, para a turma poder entender mais. Você acha que para eles querem que isso continue, se perpetue o mesmo esquema, que é uns... não vamos chamar de... sai ganhando. Ótimo. É isso. Deixa eu dizer para vocês. Primeiro, basicamente é isso. Eu estou num cavalo ainda, vocês é que não estão enxergando. Não, eu sei que você está. Deixa eu dizer para vocês. Brasil. Eu montei num cavalo com toda uma cavalaria indo para o norte. Sim. De repente eles mudaram, indo para a esquerda. Sim. E eu continuei no meu trajetório. Então, na realidade, a cavalaria que me abandonou. Você continua cavalgando. Eu continuei cavalgando e continuo com o mesmo ponto de vista até hoje. Então, mas você acha que tem como mudar essa estrutura que tem lá, que a gente fala que é dois Brasil, o deles e o nosso? Emílio, ótima pergunta. Eu sou conhecido como o cara das privatizações. Privatiza isso, privatiza aquilo. Mas eu sou favorável a uma desprivatização. Qual? Do Estado. O Estado brasileiro foi privatizado pelo establishment. Sim. O Estado brasileiro não pertence a 212 milhões de brasileiros. Pertence ao establishment. Ao executivo, legislativo e judiciário que raptaram o Estado. É isso aí. Então eles fazem da sociedade servir o Estado e raptar o Estado. Eu concordo com você, cara. Concordo 100% Agora, poucas pessoas percebem isso. Você não vê isso na imprensa. Políticos não falam sobre isso. Poucos historiadores falam sobre isso. Mas essa é a verdade de qual eu agora, com o tempo, estou falando isso para todo mundo. A Constituição de 88 foi um golpe de Estado. Pode ser considerada um golpe de Estado. Teve, inclusive, o senador Biônico, que fez a Constituição. Senador Biônico não é do tempo de vocês, não. O governo indicava, você vai ser senador de Minas. Isso. Você vai ser de São Paulo. Então, a nossa Constituição foi feita, inclusive, por pessoas que não foram eleitas pelo povo. É verdade. Então, mas, Salim, mudar a Constituição não é fácil, né? Não, e agora não é momento também, não. É. Porque o clima de muita beligerância, muita belicosidade no momento, muito antagonismo, não é. Mas nós temos que começar a conversar sobre isso para, na hora oportuna, nós fazermos uma nova Constituição. Porque, olha aqui, Emílio, presta bem atenção nisso aqui. Nós tivemos um azar danado. A nossa Constituição foi de 88. Sim. Em 89 caiu o Muro de Berlim e mostra a falácia do socialismo. Se a nossa Constituição fosse um ano depois, verdade. nós seríamos outro Agora, país. falando... mas o C, a gente... Passou. Não tem. Já era o Samir. Não sei se o Marinho quer falar, senão eu já emendo que eu quero falar de reforma tributária com o Salim. Já que ele mencionou privatizações, só rapidamente. Todo mundo aqui, a princípio, Salim, a gente concorda com a agenda de privatizações, o Estado obeso, tem que descentralizar e sair dessa armadilha dirigista que contaminou o Brasil há tanto tempo. Privatizar é arrecadar mais, é gastar menos com empresas que dão prejuízo muitas vezes e abrir o mercado. Então, a princípio, todo mundo junto. Mas você, outro dia, lá no Twitter, estava questionando o atual modelo que foi proposto para a privatização dos Correios, dizendo que é uma privatização mambembe, meia boca, não vai até onde deveria ir. E agora também a privatização da Eletrobras está avançando a passos largos, mas repleta de jabutis. Qual é a sua visão dessas duas privatizações que estão em curso ou semi-privatizações? Ótima pergunta. Ainda que o governo tem que pagar para privatizar a Eletrobras, é mais barato para nós, cidadãos pagadores de impostos. Então, para capitalizar a Eletrobras, que seria uma privatização indireta, entrou um punhado de jabuti. Por exemplo,
navegabilidade do Rio Tocantins. O que tem navegabilidade do Rio Tocantins e do Rio São Francisco a ver com a privatização da Eletrobras? Nada. E aí a bancada do Norte e Nordeste, que é a bancada majoritária, que manda no Brasil desde a época da Arena, quem manda no Brasil é a bancada do Norte e Nordeste, são majoritários. Por exemplo, um estado como São Paulo e Minas, que são os estados mais populosos do Brasil, 35, 40 milhões de habitantes, nós temos 3 senadores. Pequenos estados que têm 2 milhões de habitantes também têm 3 senadores. Por falar em senadores, nos Estados Unidos, país rico, com tudo pronto, renda per capita $65 mil por pessoa, 2 senadores por estado. Aqui, país pobre, é aquilo que estou falando, no establishment. Então é proteger o establishment. Claro. Ninguém mexe. Agora, Claro. só para os caras vivem em outro país, Salim. Você teve lá. Você teve lá. Mas agora me fale o seguinte. O que a gente tem aqui? Tem um programa muito humildeira, simples, uma linguagem simples. Chinelo. E a gente tem a chapa tênis, que é outra turma. que é a turma do Marinho. Porque o que acontece? O cara, porque a gente sempre cai na conversa do político. Eu vou melhorar, daqui 4 anos melhora, daqui 4 anos eu vou mudar. Sim. Primeira coisa, o cara que promete muita mudança não vai fazer nada e tá te enganando. Começa daí. Exato. Sempre faz. Mas eu digo o seguinte, o caminho é aquilo que você falou, o caminho que a gente vai, para onde vai esse barco chamado Brasil? A gente já começa a entender o que é um liberal, o que é aquele estadão grande que protege as pessoas. Vou cuidar dos pobres, conversa mole para boi dormir. A gente sabe disso já. Você começa a aprender. Você acha que esse barco vai para onde? Ele vai para o lado, para aquele lado de lá, que é o lado da Constituinte e tal. Ele vai para lá porque a promessa é boa, Salim. A promessa é boa. Sempre é boa. Nós temos vivido de promessas ao longo de todos esses anos. Importante. Emílio, eu passei pelo governo durante 18 meses. Eu já era um cidadão indignado e inconformado. Por isso que eu fui para o governo. Tentar melhorar alguma coisa. Para poder tentar contribuir com a minha experiência alguma coisa. Fiquei 18 meses no governo. Eu conheci as entranhas do poder. Eu conheci a máquina por dentro. Eu conheci os conchavos políticos. Eu vi de perto, eu presenciei. Fui testemunha ocular. Quando eu resolvi deixar o governo, na realidade eu queria deixar o governo no mês de abril de 2020. Não deixei por causa da pandemia. Eu e o Weber falaram, não vamos deixar o governo agora, vamos ficar aqui até essa pandemia passar. Só que a pandemia não passava e quando chegou agosto nós deixamos. O meu inconformismo e a minha indignação aumentou exponencialmente. Tanto é que eu não tive coragem mais de voltar para os meus negócios e para a vida boa que eu tinha. Eu falei, não, depois do que eu vi isso aqui, eu não vou conseguir dormir em paz se eu for para os meus negócios de novo. Eu tenho que agora ser um apóstolo para poder criticar as mazelas do governo e propor as alternativas. Por isso que na minha rede, @salimatabr, eu denuncio as mazelas do governo. Eu denuncio as coisas erradas do Estado e proponho também muitas alternativas. Voltando aqui, nos anos 80, eu tive uma convivência ótima, espetacular com Roberto Campos, no Instituto Liberal. Esse era monstro. E quando a gente perguntava a ele alguma coisa, porque sempre teve notícia muito ruim... Lanterna na polpa. Senador, o que você acha disso aqui? Ele respondia, fica tranquilo. Deixa que eu não... Não há chance alguma do Brasil dar certo, fica tranquilo. Se ele estivesse vivo hoje, ou se retornasse aqui, ele ia falar, não te falei? Não tinha chance alguma do Brasil dar certo. Deixa eu dizer o seguinte, com essa Constituição e do modo que as coisas estão indo, é difícil o Brasil dar certo. Nós precisamos de uma disruptura no governo, uma disruptura no Estado. E isso, nós precisamos então de uma nova Constituição. Porque essa disruptura você não faz com essa Constituição. Ô, Emílio, nós vimos um juiz do Supremo dar 3 dias para o Executivo informar o planejamento de vacina dos índios no Brasil. Para mim, só, isso é papel de juiz? 3 dias você tem que me apresentar um programa. Para mim, só. As coisas estão invertidas no Brasil. Nós não sabemos mais de quem é a responsabilidade do quê. Então, é uma nova Constituição, é o caminho. E o professor Carvalhosa,
que escreveu um livro espetacular. Karaokê do Cavalheiro. Uma nova construção para o Brasil, de um país de privilégios para uma nação de oportunidades. Olha que espetáculo. Ele começa hoje um curso de 8 aulas sobre a Constituição. Aqueles que tiverem tempo, até sugiro que façam, porque vale a pena. O nosso caminho é uma nova Constituição. Senão, Roberto Campos vai estar presente e Vai dizer... ser sempre igual. Não se preocupe, não vai dar certo. Se vocês permitirem fazer um breakzinho pra rede, pra rede, né? Tá bom. Então fazer um breakzinho rápido aqui pra rede. A gente volta daqui a pouquinho, a gente continua aqui no Netflix. Vamos lá, Reginaldo. Panflix. Netflix também. Também assiste. Netflix também. Tem uma série boa. Tem filme bom lá. Assiste lá o Netflix. O que tem no Netflix? O caso da Matsunaga. Netflix também não me enche o saco. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu queria Posso falar? Ô Salim, mas me fala uma coisa. Me fala uma coisa. Não, agora eu converso. Eu converso. Ô Salim, mas me fala uma coisa. Você é candidato? Candidato. Não. Eu ia perguntar. Não, mas Opa, demorou, hein? Não, porque qual é o jeito? A gente pegar umas armas e ir lá, tomar conta. Liberal não pega arma, liberal usa ideia. Então. Bom, essa aí? Mas aí Mais ou menos. Não, você tem duas alternativas. Como é que vamos mudar? Como é que nós vamos tirar os caras de lá? Investindo em educação, mas nesse Brasil. Muito Dilma. Peraí, isso é conversa. Educação. A pátria educadora. Desde que eu conheço. Ai, a educação. País do pátria educadora. País do futuro. Ô, Salim, você falou que não é candidato, mas houve convite? Pera lá. Porra, os caras ficam... Educação. Que educação? O Salim é cara do negócio. Eu quero saber se ele é convidado. Já convidaram ele já, meu Deus. Ô Salim. Então, vamos lá. Tudo bem. Você está falando de ideia, você está trazendo ideia. Nosso programa é de ideia. Vem Canhoteiro, vem você, vem o Chapatense, vem todo mundo aqui, a gente troca ideia. Veio o Ciro Gomes. Veio o Ciro, vem o Ciro. Ele não gosta de mim, não. Ele não gosta de você? Eu não gosto mesmo, não. Muito bom. Careca de uma figa. Você acha que o caminho, então, é muito longo? Pelo que você está falando? Para iniciar, seria necessário uma grande bancada de deputados federais, porque é ali que começa. Estou falando de uma bancada de 120, 130 deputados. Como fazer isso? Hoje, eu acredito que, além dos 8 deputados do Novo, e juntando mais alguns deputados liberais e que têm cabeça aberta, eu diria que hoje tem uns 25 deputados de primeiríssima. 25, nós precisamos de 125. Então precisa de mais 100. E como fazer isso? Na realidade, o que aconteceu é o seguinte: os empresários brasileiros tem uma grande parcela de responsabilidade nisso. Eu explico. Devido à inflação brasileira, o emaranhado tributário, a dificuldade de se obter licenças governamentais e ambientais, o empresário brasileiro é resiliente, determinado, e ele se mostrou vencedor em conseguir, num país desse, sobreviver e crescer. Então, tantos eram os problemas brasileiros que os empresários ficaram focados nos seus negócios e mantiveram emprego, renda, crescimento da economia. Mas, naquele momento em que eles ficaram com o foco no negócio dos empresários, abandonou-se ou delegou que os políticos tomassem conta do país. O resultado é esse de hoje. O nosso afastamento da classe empresarial em relação aos caminhos que o Brasil estaria trilhando para o futuro, gerou isso que aconteceu hoje. Então, ainda há tempo de nós, empresários, nos envolvermos da política. Não obrigatoriamente apenas se candidatando. Por exemplo, nós temos o senador Oriovisto Guimarães, é um empresário do estado do Paraná, que é um senador da República. Ótimo! Então, é preciso mais empresários que, num certo momento da sua vida, vão para a carreira política, ou como eu, vai para o executivo. Nós precisamos participar desse processo. Então, de uma certa forma, nós, empresários brasileiros, temos uma boa parcela de culpa do estado de coisas que está acontecendo no Brasil hoje. Tá aí. Será, Salim? Não, aí também. Agora você está pondo na conta dos Está botando na conta dos empresários. Não é para jantar. Eu não sei, é difícil, né, Salim? É difícil. Empresário, quem é que financia a esquerda no Brasil?
Siga lá. Não só empresários. ONGs de esquerda são financiadas por quem? Empresários. Jorge Soros. Ok? Imprensa de esquerda é financiada por quem? Empresários. Então, na realidade, é porque muitas vezes o empresário, ele não faz isso propositadamente, não. Ele faz isso com boa intenção de ajudar, de querer ajudar uma ONG de educação ou uma ONG de meio ambiente, mas ele não sabe, ele não tem conhecimento que aquela ONG é uma ONG de esquerda e, de alguma forma, estará apunhalando o capitalismo e o liberalismo pelas costas. Show, Sami. Salim. Voltamos a... Em definitivo. Estamos de volta aqui com o Salim Matar aqui conversando com a gente. No Instagram... O Salim tá lá e ele participa muito também do Twitter. Isso. Ele briga muito lá no Twitter, né, Salim? Perfaz um pouco. Salim Matar com 2 T's, BR. É isso, Salim? Exatamente. Salim Matar, BR. Tá me cheirando o candidato. De terninho com o braço cruzado. Era essa questão que eu queria falar pra vocês. Quando o cara tá de terninho, leve cheirinho de candidato. Quando olha direto pra câmera, você fala, mano, candidato. Pausa dramática. Você, eu admiro muito sua carreira empresarial. E a gente tem um problema da Constituição que vai demorar anos, a gente precisa falar, vai demorar anos para resolver. Mas uma coisa que está na pauta agora é a reforma tributária. O Brasil é um país que taxa muito consumo. Então, nos produtos tem muito imposto quando comparado com outros países. Por outro lado, renda tem relativamente menos imposto. Aí veio a reforma em que aumenta o imposto sobre dividendos e, de forma geral, para as empresas pode ficar mais caro. Eu tenho um levantamento do próprio governo que não está neutro, está aumentando, mas não baixa o consumo. E a gente sabe também que tem muitos subsídios, né? Um setor vai lá, isso talvez justifique porque financiam, porque aí um setor fala assim, não, a gente precisa de uma ajuda, senão não dá para concorrer. E aí cada um puxa o peixe para o seu lado, a população paga muito. Essa reforma, do jeito que está, você acha que é melhor seguir com ela ou começar tudo de novo e perder a chance de uma aprovação? Começar tudo de novo, enterrar essa reforma. Qual o principal problema dela? Primeiro vamos ver a origem. A arrecadação do governo federal nos 5 primeiros meses desse ano foi 96 bilhões acima de 2019. Tá. Para que aumento de imposto? O que nós temos que fazer é diminuir. É reduzir custo do Estado. Então está errado esse caminho. Mas nunca reduziram. Parece que os nossos legisladores, as pessoas que estão no governo, que decidem isso, nunca ouviram falar de Reagan e Margaret Thatcher. Que reduziram os impostos e esses países cresceram absurdamente. Então nós precisamos de reduzir o custo da máquina e não aumentar impostos. Mas a chance disso acontecer é zero com nossos políticos. Zero. É zero. Outra coisa, sobre a sua pergunta. Existe no Brasil, sim, talvez uma deformidade do sistema de arrecadação, onde talvez quem ganha mais devia pagar mais e quem ganha menos devia pagar menos. Existe sim essa deformidade. Agora, a empresa brasileira é taxada hoje em 34%, é a 4ª maior taxação do mundo. Depois da Índia, Malta e Congo, Brasil. Olha nossos companheiros, gente. Índia, Malta, Congo, Brasil. São os nossos companheiros das mais altas taxações sobre a empresa. Isso você está falando antes do pagamento de dividendos, só para as pessoas ficarem claras. Antes do pagamento de dividendos. Do lucro líquido. E agora, se colocar mais 20% de dividendos, isso aí vai para 47%, 49% de imposto sobre quem produz. Ou seja, nós estamos matando a galinha de ovos de ouro. O que nós temos que fazer, gente, mas é o que você reduzir o tamanho do Estado. Isso aí. Sim. Pois é. Salim, você fala em reduzir o custo da máquina, o tamanho do Estado. A Câmara aprovou o projeto que reduz os supersalários, exclui os supersalários, né, de servidores públicos, que é uma grande vitória. Foi ótimo. Agora esse projeto segue para o Senado, deve ser, não sei quando que vai ser votado por lá, ainda não tem essa previsão, até porque o Senado está todo ali parado para fazer a CPI, né? Enfim, o que eu gostaria de saber do senhor, foi ótimo, de fato, esse projeto ser aprovado pela Câmara, mas também não deveriam olhar para os benefícios, todos os direitos que os servidores públicos têm, que às vezes, se somados, se sobressaem até sobre os supersalários? O governo dá uma no prego e uma na ferradura. Num dia, aprovou a queda do supersalário. No dia seguinte, a deputada Cocai conseguiu aprovar a derrubada de uma lei da época do Temer de 2018, se chama CGPAR, que regulava e reduzia os benefícios dos funcionários das estatais.
foi derrubado ontem. Então é o seguinte, eu não prego na ferradura. Já vai aumentar mais não sei quantos bilhões por ano de despesa. Ou seja, aqueles 3 bilhões que iam ser reduzidos, agora tem esse que Muito mais, agora acho que é 15 ou 18 por ano. Olha aí. Então, o que nós precisamos, gente, é reduzir o tamanho do Estado, não é aumentar impostos. É reduzir o tamanho do Estado. Mas aí você vai mexer no benefício dos caras lá. Exatamente. Não deixam. Cada um de vocês, quando aposentar, o limite que vocês vão aposentar é 5 mil e poucos reais. Sim. Acabou. 5.600. Porque nós somos pagadores de impostos. Isso. Agora, os consumidores de impostos aposentam com 39 mil, 25 mil. 50 pau, juizão. Então isso, por isso que tem que mudar a Constituição, porque a Constituição brasileira diz no artigo 5º, todos os cidadãos são iguais perante a lei. Mentira. Lógico que é. Isso é fake. Não é. Tem 55 mil cidadãos que, se cometerem um crime, se nós aqui cometemos um crime, nós vamos para a justiça comum. Mas tem 55 mil privilegiados que, se cometerem um crime, tem uma justiça especial para eles. Sim. E por falar em justiça especial, a maior justiça eleitoral do mundo é a brasileira, com 25 mil servidores. Sim. Na Argentina, é menos de 50 pessoas. Por quê? Porque na época das eleições, os juízes normais se transformam em juízes eleitorais por 30, 45 dias e retornam à sua atividade. No Brasil, nós temos 25 mil servidores na Justiça Eleitoral. É a democracia jabuticaba mais cara do mundo, é a democracia brasileira. Ô, Salim, mas vamos falar o seguinte. Vamos lá, você cheirou o candidato, a gente fala, pô, Salim, colocou o terninho, careca legal, bota o terninho, a gente cruza faz o a braço, campanha, olha certo. ganhamos a Hoje eleição. não usa mais gravata não, hein? Ganhamos a eleição. Olha meio Dória. Aí você chega lá e você fala, ó, tá muito grande o Estado. Aí vem lá o Supremo, vem o Gilmarzinho. Exato. Fala, ó, senta no colo do papai. aquele sabe? careca? O que aquele careca tá querendo lá? Capaz de mandar te prender. Ó, Manda uma peruca. Pai. Aqui, ó, Gilmarzinho. Isso aí não vai fazer mais nada. Quem manda aqui sou eu. É isso, Lu? Quem manda agora aqui sou eu. Lógico que é. Como é que você está? Tudo bem? Estou de saída. Ele está querendo diminuir o tamanho do Estado. O que nós vamos isso é teratológico. Você assina aí, você fala aí com o pessoal aí. Eu converso eu não com os gostei nossos daquilo. converscotes que o Salim está banido de participar. Isso aí. E aí, Salim? Por isso que precisamos de uma reforma constitucional, para a gente deixar os juízes refém do povo e do cidadão. tudo amigo. Refém da lei. É tudo amiguinho. Hoje eles interpretam a lei e nós estamos numa era de neo-inconstitucionalismo. Tudo é inconstitucional. Depende da cabeça do juiz que vai julgar. Precisa de reforma, mas Salim, você falou, eu não pulei do cavalo, eu continuei no meu cavalo. Falando friamente. Árabe, tá? Árabe, um belo manga larga. Falando friamente agora do governo Bolsonaro, que sempre as pessoas elogiaram a equipe, Paulo Guedes, a sua pessoa. E você, o que você... Agora fora do jogo, como você avalia o governo do Bolsonaro? Eu aderi ao governo Bolsonaro pelo discurso do candidato em 2018. E por Guedes ter uma agenda levando o Brasil para o caminho da prosperidade. Então, sugiro a leitura de Hayek, Caminho da Prosperidade. É um artigo espetacular. Então, esse foi o discurso que você comprou. Na hora que eu vi que o discurso ficou no discurso e que o Bolsonaro não privatizou nada e começou a buscar o segundo mandato, dando aumento para servidores públicos e tudo, claro que eu me decepcionei. Então eu continuei com o meu cavalo no caminho da prosperidade. Boa. Só que o governo foi para outro canto. Sim. Ô Salim, mas você não acha que não devia ter reeleição? Porque eu acho que é aí que está o negócio. Sim, eu sou contra a reeleição. Porque o cara, quando ele entra... Quando você entra ali você teve lá, porra. Tem lá o campo de golfe. Tipo o Blockbuster tem o nome do Blue Label. Blue Label. Isso é do também. Clube do Charuto do Blue Label. Eu conhece. Quando você entra nesse clube, quando você começa a ver aquele plano de saúde familiar, vai pra sogra. Tomar cristal. Os caras têm plano de saúde. Passaporte diplomático. Passaporte. É uma fura fila. Cara, as pensões deixadas. É outro país. Quando você entra lá, você fala, isso aqui, porra, esse Brasil é maravilhoso. Aí o que acontece é o seguinte, esse cara que tá lá, ele fala... Eu preciso me manter no poder. É a única coisa que ele quer. Aquele Brasil. É isso mesmo. Mas aí vai
no próximo voto, que ele tem que enganar o povo, que aquilo lá é sempre enganando o povo. Sempre falando, não, eu quando estiver lá vou fazer isso e tudo que você está falando aí, mas chega lá não muda. Isso é importante a gente também saber o seguinte. Fernando Henrique Cardoso é um honorável político com milhares de admiradores que o aplaudem por seu governo, por sua história de vida. Verdade. Nenhum homem é perfeito, ok? Sim. Senão ele seria anjo. Fernando Henrique Cardoso não é perfeito. E ele agora, da mesma forma que ele escreveu um livro, falou assim, esqueçam tudo que eu escrevi. Agora, neste ano, ele disse, eu tenho arrependimento de ter feito o Instituto da Reeleição. Agora que ele está... Sim, quando ele tá O que é que nós fora, fizemos com mais o fácil, Instituto da Reeleição? O Brasil dobrou o mandato. A Venezuela, baseado no Brasil, os venezuelanos disseram o seguinte, olha lá, até o Brasil acha que 2 mandatos é importante. A Bolívia, olha lá o Brasil. O Equador, olha lá o Brasil. Então, as 3 ditaduras que aconteceram aqui no continente, Equador, Bolívia e Venezuela, a responsabilidade, o exemplo foi o Brasil. Então, de uma certa forma, é um débito que nós temos que debitar isso ao Fernando Henrique Cardoso e ao PSDB. Só que aprovaram isso e exportaram essa ditadura. Então, isso tem que ficar claro para a nação brasileira. E o Bolsonaro, as boas medidas que existem para se consertar o país são medidas impopulares, que doem no primeiro minuto, como o remédio, que às vezes é amargoso, a injeção que dói. Então, como vai ter o segundo mandato, quer buscar, gostou do poder, com isso não fazemos as reformas gostoso, necessárias. né? Eu, se eu fosse, ia ser ditador, viu, Salim? Tem um eu roupão com as suas iniciais. Ditador liberal, né? Sim. Não, se você fosse, você fala bem, você é bom. Tem uma frase aí você do ia dar uma Antônio. Petrobras pra mim. Isso. A Eletrobras eu daria lá, a ministra do Turismo, volta lá. Tracalina. Tá lá com aqueles ministério, um monte Faz de a campanha de Que biquíni. beleza, hein, Salim? Tem a frase do Antônio Hermílio de Moraes, é melhor sofrer no poder do que longe dele. Eu acho que é isso aí que deve estar na cabeça do Bolsonaro no momento. Ô, Salim. E ele era a favor contra a reeleição e se elegeu prometendo isso. Ele em prometeu 2018. em campanha Mais uma promessa mandato traída. único. Ô, E não Salim, cumpriu. Por isso que o meu falou cavalo várias continua vezes. indo Bolsonaro, no você tá caminho da falando, do prosperidade. Bolsonaro. Ele falou, não vou, né? É. E tá lá. E tá lá, Fazendo campanha. é. Inclusive, falando nisso que vocês estavam falando, agora acabou de sair uma notícia que o Paulo Guedes prevê cerca de 50 bilhões para Bolsa Família no ano que vem. Isso cheira o quê para você? A reeleição. Mas é lógico. Então, Mícia, não é a mesma história? Assistencialismo Não eleitoral. é a mesma história. Agora- Você tem a máquina, você tem o dinheiro. Você, mas você vai querer com perder bolsa- a eleição? Mas porra? é isso, é ou não é? Exatamente isso aí. Agora, E Paulo Salim, Guedes- você tem contato ainda com o Paulo Guedes, talvez você tenha Paulito. contato com Sim, o gente. Bolsonaro. Você chegou a cobrar deles, falar, pô, vocês me falaram isso e aí, mudou. Pauleirão? Porque existe, pelo menos com o Paulo Guedes, eu acho que ele é um cara bem acessível, conversável. O Paulo é um sujeito inteligente, brilhante, é uma cabeça fora do comum. Mas ao entrar no poder, por exemplo, eu preferi continuar seguindo minha cavalgada para o meu caminho do que me corromper. Não quero dizer que o Paulo se corrompeu, não. Mas o Paulo Guedes, liberal que eu conheço, não é esse que está aí no governo. Por exemplo, o seguinte, está havendo aumento de impostos. Nós, liberais, vamos pagar essa conta. Todo mundo. Eles vão dizer pra gente assim, os liberais quando estiver no governo aumentaram impostos. É isso aí. Nós vamos pagar essa fatura. Mas o Salim tá aumentando no mundo inteiro, né? A pandemia aí deu uma baqueada aí. Estados Unidos, todo lugar tá aumentando imposto. Hein? Vamos ver a Temos origem que olhar disso. isso aí também, É né? a esquerda no mundo inteiro, é Biden. É a esquerda. Tanto é que agora esse imposto mundial sobre as multinacionais de 15%, por quê? Porque a maioria dos países são todos governados pela centro-esquerda. Os canhoteiros estão tomando Exatamente, não tem o Reagan, não tem uma Margaret Thatcher. Que falta que faz pessoas Mas como nem eles. precisa tanto, Salim. Entendeu? Inclusive, o mundo estava com o Trump vivendo uma era mais protecionista e tal. Mas aí o próprio Paulo Guedes falava, enquanto eles estão ali se protegendo, fechando seus mercados, a gente vai abrir aqui, a gente vai contra a corrente. Mas não abriu. E não abriu, e ainda está indo agora confluindo rumo à corrente estatizante que está pairando o mundo afora. Ô, Salim. Alba, por favor, se eu puder ajudar o meu amigo aqui. eu tô Peraí, aqui não já. se mete não que eu sou âncora. Você tá querendo, mas chegou agora. Ele tá rodando a mesa. Chegou agora. Porra, eu tô vendo meu irmão sofrer aqui. Tá sofrendo. Todo mundo tá Faz uma sofrendo com a imitação. Marília Gabriela Já- aqui. Quer já- dominar aqui? Tá falando. Vem, Salim. Não pode dar explica pra Eu ele. sou liberdade. solidário, eu sou solidário. Dá um minuto pra ele. Eu sou falando pra solidário. você, Não pode ser Todo democrático. mundo tá Localismo sofrendo não é aqui, assim, mas Deixa eu falar pra você.
você. A Marília Gabriela tá terrível. Eu converso. Localiza. Por Perdão, isso que Emílio, não perdão. dá certo esse negócio de Hierarquia democracia. existe. A democracia não dá certo. Precisamos mudar esse sistema. Perdão. Vai lá, Vou lá, ô Salim, você tá falando da disruptura. Da disruptura do Estado. Mas essa disruptura depende dos congressistas. E a gente viu muitos parlamentares que vieram com essa bandeira, né, do liberal e hoje já mudaram. Por exemplo, o Novo, ele era a favor do voto impresso e já mudaram. Então, você não acha meio que utópico essa questão de o congressista extremamente bonzinho? Sim. O Novo tem 8 deputados. 6 deputados continuam favoráveis ao voto auditável. 2 não. Então, dentro da liberdade que um partido deve dar ao seu mandatário, algumas coisas o partido fala, nós, desse partido, somos favoráveis a isso aqui. Por exemplo, tem temas delicados, como aborto, perfeito? Drogas. Drogas. Então, se uma pessoa, ao longo da sua história, defendeu aborto ou droga, e ele entrou num partido que é contra, deve-se levar em consideração o histórico dessa pessoa. A pessoa não tem que mudar de opinião obrigatoriamente. Então, no caso do Novo, o Novo, para mim, é o partido, é a bancada mais coesa que tem dentro do Congresso. O fato é que alguns temas, por exemplo, quem é contra a urna auditável? Eu te falo quem? Todos que são contra Bolsonaro. Porque quem é a favor da transparência? Todos nós somos a favor da transparência. Sim. A urna auditável é mais transparência. Sim. Como você é contra a transparência? Porque... Então, na realidade, é um projeto bolsonarista. Então, se é bolsonarista, só contra. O que o Eduardo Leite fez no Rio Grande do Sul? Estava passando lá na Câmara o projeto de homeschooling, na Assembleia Legislativa. Aí o que ele falou? Eu vou vetar, porque isso é uma bandeira do Bolsonaro. E vetou. Um tonto. Ou seja, um tonto. É tudo discurso político. É discurso político. Então, mas deixa eu falar uma coisa pra você. Mas eu acho que isso aí a galera uma hora percebe. Lógico que percebe. A turma percebe. Demora. O povo é inteligente. O povo tem sacada. Por exemplo, eu tava vendo uma pesquisa que saiu que o Bolsonaro tá queimando genocida, tal, não sei o que, mandrião. E não sei o que, sobe no cavalo, põe o chapéu, tira a máscara, põe a sobe máscara, motocicleta, criança, sobe motocicleta, levanta não, endemoniado. Isso, pega o anão, endemoniado. Os caras ficaram meio assim, o cara que votou no... Eu conheço muita gente, fala, pô, esse Bolsonaro, essa coisa que ele tá fazendo, não gosto muito disso. E tem o Lula. De todo mundo, eu vi essa pesquisa hoje, 78% não querem mais o Foro de São Paulo, essas coisas de Venezuela, Kirchner, Maduro, essa... Cuba. Sabe o que eu tô falando? Sim, Cuba e tal. 78% quer, mas não tem o nome. Tem o novo, tem lá o Amolindo. Não é ruim. Não, já não vai rolar. Já era. Triste. Já era. Triste, Já era. Amolindo. Não Zema. tem nome. E Brasília gosta de nome. Brasília gosta de Personalismo. um cara, fala, porra, Você vê um salinho aí. A nação brasileira, os latinos, são muito de nome de pessoas. É isso aí. Em vez de bandeiras de partido. É isso aí. É aí que entra o salinho. Sangue quente, latino. E papai E Estado aí, também. como é que nós vamos sair dessa? Fala pro Marinho lá que tá sem nome, tá falando Vereador. aí. Tem lá- Datenão, hein? Datenão. uma hora é o ajuda aí, Datena, Não, outra uma hora hora é o não. Calcinha. Marinho, Diga. Olha lá, ó. Presta atenção. o político mineiro Magalhães Pinto dizia o seguinte: Política é como as nuvens? política é como as nuvens, cada hora que você olhar tá de um jeito diferente. Isso. Sempre digo Falta isso. muito tempo ainda para as eleições 500 de dias, 22. pô. De 500 dias. Vai Obrigado, passar muita água debaixo da ponte. 500 E dias, pô. me disseram que Deus não anda dormindo muito bem. Anda tomando dormonide de tudo. Putz. Então eu acho que ele caiu, teve consciência que ele errou a mão no Brasil. Deus. Com Dilma, com Lula, Próprio Deus. com tudo isso que está acontecendo. E ele agora vai ajudar a encontrar um candidato. A terceira que não Henrique seja Cristo tão- 2022. Não seja Vai vir tão o Henrique extremista. Cristo. Então, é isso que nós esperamos que vai acontecer. Nós precisamos de um pouco de sorte agora de achar um E candidato. rezar Muito pra bem. cacete. Atenção, Estou em boa companhia. sentir o cheiro de Candidato. Também. Óbvio. Não vou dizer nada. Ele você- vem no segundo turno. Lógico que vem. Salim, eu queria agradecer sua presença aqui hoje. Quero dizer que você tem espaço aqui. Chapa Boa. tênis, tem todo mundo Tem um tem palanque. Tem uns Se o canhoteiros. Salinzão sair, eu vou com ele. Aqui tá um... Você não sabe como Já é que que tá o isso Zema aqui. peidou na farofa. Mas nós queremos o melhor pro Brasil, eu tenho certeza que você também. E você é um cara que fala legal, Dá um desconto conversa no carro. legal.
Que desconto no carro? O que você quer, Gordão? Ele quer permuta. É mesa Permuta. Eu tô tentando permuta com a localização. Salim, me desculpa. Tá certo. Ele quer permuta. O que você tá falando? Vou começar a falar também. Deixa eu falar. Vocês têm mais alguma pergunta? Pergunta boa. Igual nós fizemos aqui. Tô falando Paulo Guedes. Não, eu tinha quando eram momentos pertinentes, mas aí a Maria Gabriela brasileira veio aqui e não permitiu. Vai tirar sarrinho. Tá brincando, porque como acabou, eu não... Vitor Sá. Tamo junto, candidato. Final de semana, Salim, vai pra onde? A risadinha. Mas chance zero mesmo aqui pra Dá botar uma aqui risadinha. pra, for the record aqui, chance zero de você ter uma incursão política. Só dá uma em risadinha. algum momento? Isso não te cativa? Eu sou um animal político, pela minha natureza. Desde 13, 14 anos de idade, eu já tinha jornais no meu grêmio estudantil. A vida inteira eu fui um cara político, apartidário. Certo. Tanto é que, embora maior apoiador do Novo, nunca me filiei ao Novo. Eu sou político, eu só me acompanhar na rede que eu sou político. Discurso de candidato. Então, o que está acontecendo é o seguinte, o Brasil chegou numa situação em que agora eu gostaria que as minhas netas tivessem um Brasil melhor para poder viver. Que todas as crianças do Brasil vivessem num país melhor. E agora eu tenho tempo. Então, estou me dedicando ao Projeto Brasil. Eu quero denunciar as mazelas do Estado e do governo e propor alternativas. É esse que é meu papel no presente momento. Mas você está escrevendo um livro, essas denúncias você vai fazer pelo Twitter? Tudo na minha rede. Ou vai apoiar alguém também. Não, ou vai sair, a Moedo saiu fora. Olha o Datenão aí. Tá falando muito do novo. O Datena é pesca e pague. ajuda Mas aí. se o Salim chegar junto, Aí dá tempo de se filiar ao novo, hein, velho? Se o Moro tiver um bom empresário do Não, mas não é. lado, os caras O que falam o isso. Salim tá Não falando sei é o não, hein, seguinte. velho? O Salim tá aí, ele falou, não, eu vou participar da política. Porque você tem o Luciano Huck, o Datena. Ele fala, não, se eu tiver bem nas pesquisas, eu vou ser presidente. Pesca e pague, Até velho. o João Carlos. Você entra no jogo pra ver se tá 2-0 pra você. Fala o seguinte, olha, Quanto é o jogo? Ô, Emílio, você quer ser presidente? Não, faz a pesquisa. Se estiver com 98%... Eu vou. Esse eu vou. Lógico, eu estou aí com o Brasil. Por que não? Eu não Zurita, tenho essa 22. ambição. A minha ambição é participar de um grupo grande de pessoas Isso aí. para fazer disrupção do Brasil. É E isso quem aí. que você se identifica? E ainda que eu seja um simples... esteja na arquibancada. Eu quero, de alguma forma, estar presente Sim. nessa disrupção do Brasil. E não é com o Bolsonaro e nem com o Lula. Deixa eu falar uma coisa pra Não você, é. Salim. Aí, ó. Espero que você conte com esse... via. Espero que Não, você... não é terceira via. É a primeira. Eu não gosto de terceira via. Eu também não. gosta vou da dizer, via direta. eu faço o seguinte. Nós estamos hoje radicalizados em extrema esquerda e extrema direita. Perfeito. E todo mundo fala, tem que arrumar um candidato de centro. Pelo amor de Deus! O centro é que fez o Brasil ficar desse jeito. Sim. Os sociais-democratas, que são todos centro-esquerda e se vestem de centro. Nós não precisamos de democrata, de gente do centro para dirigir o Brasil. Nós precisamos de um pessoas liberal. de cabeça boa, liberal, que seja a favor da redução do tamanho do Estado e governem para o povo. É isso que nós precisamos. Então, não é terceira via, não é centro, é candidato que esteja comprometido com o povo brasileiro. Ô, Salim, mas esse era o discurso do Bolsonaro, principalmente, né? por isso que ele O que aconteceu? Mas uma andorinha só não faz verão, repara. Mudou de ideia, né? Mas esse era exatamente o discurso de Bolsonaro, um discurso liberal, um discurso de trabalhar para o povo. E aí é o mesmo discurso. Uma pena. E aí? Mas não é isso. É Salim porque tá essa decepcionado. turma, a turma da chapa tênis. É que é difícil essa também turma- governar o Brasil Não, com o pera lá. Congresso, Essa Supremo, turma- do jeito que tá, Essa né? Bem turma, difícil. não, essa a turma turma. só olha pro umbigo. Exatamente. E Bolsonaro aí- não, né? Não, o Bolsonaro... Todo mundo se defende Todos. dos próprios interesses. Eu tô dizendo o seguinte, essa turma que fala, Todos. eu vou olhar pro Brasil, a turma da canhota tá lá junto, tava lá com o Barba, tava lá em Curitiba, tava lá a Gleice, tava lá o outro barbudo aí, Boulos. tá todo mundo junto lá. Aí vai lá o papai e fala, agora você não vai sair. Aí o cara fala, pois não, majestade. Amém. Essa turma é zoada. Um quer ganhar em cima do outro, um olha o umbigo do outro, e aí, ninguém meu amigo, resolve e não nada. olha o Brasil, aí não vai ganhar nada, Salim. Você sabe disso, Sabe você por quê? tava lá, Salim. O Roberto Campos, que você mencionou, ele que dizia: o Brasil precisa abandonar a chupeta da utopia a favor da bigorna da realidade. Vai lá, vai lá. Ele roubou, é dele. Foi ele, Roberto Campos, é do Roberto Campos. Marinho. Esse aí tá Roubando até bordão. Esse aí do tá Roberto Treta Campos. da utopia. Esse aí nós vamos fazer ele. E uma dificuldade também que nós temos no Brasil é que o brasileiro, desde 1985, quando os sociais-democratas chegaram ao poder, a centro-esquerda se apoderou da educação brasileira.
Então, o brasileiro adulto, ele não sabe, mas ele tem a mente deformada pela escola, mas ele não sabe que a mente dele é deformada. Então, nós temos uma dificuldade muito grande de implementar no Brasil teorias liberais, ou de direita, como queiram falar, porque a cabeça do brasileiro é de centro-esquerda, já feito pela escola. Sim. Exatamente. Então, foi deformado. E também a grande parte do empresariado brasileiro, muitos deles são sociais-democratas. Sim. Que querem proteção, querem barreiras alfandegárias, querem subsídios. Então nós precisamos quebrar tudo isso para construir uma nova nação. Então é disrupção no governo, disrupção no Estado. Agora, Salim, você falou... Eu preciso encerrar, bicho. Vocês acham que... Desculpa, depois eu mando no WhatsApp. Manda no WhatsApp. Eu sei que o Papo é bom, papo é bom. Eu sei que o Salim é papo bom. Volta amanhã, O cara não para. Tem um Corsa para Eu sei que o Salim é papo bom. Deixa eu falar o seguinte, Salim, você é um cara que a gente gosta de você, o público, a audiência do programa gosta de você, você sabe que isso aqui é um espaço simples, mas tá aberto aqui pra gente trocar ideia, pra gente brigar, pra falar bobagem, e você é um cara bacana que a gente gosta de ouvir suas opiniões, suas ideias. Eu vou passar o Instagram e o Twitter do Salim pra você já entrar em contato direto com ele, que é Salim Matar com 2 T's BR. Salim Matar 2 T's BR. Entra lá e aí você briga. Tem pouco seguidor, hein, Salim? Vamos bombar, vamos bombar, vamos chegar nos 100 mil. Tá pra ser presidente, tá fraco. Vamos chegar nos 100 mil aí. 73 mil. Salim, 22. Vamos bombar. Salim, obrigado. Okay. Obrigado. Obrigado a vocês, foi um prazer revê-los. É um prazer. Prazer conversar com você. Ter gente bacana pra gente conversar.